Irmãos e irmãs, é uma enorme alegria, uma enorme satisfação estar com vocês reunidos ainda nessa condição que ainda nos encontramos de distanciamento, mas graças à tecnologia temos a possibilidade de mantermos algum contato, alguma possibilidade, digamos assim, de estarmos reunidos através de vibrações, de ideias, de reflexões, as quais a gente precisa, de alguma maneira, estabelecer no sentido do compartilhamento, no sentido da reflexão. Agradeço o convite da Casa Espírita, a quem eu endereço os meus melhores cumprimentos e votos de muito trabalho, de muita compartilhamento de energias. Meus amigos, a gente tinha pensado para poder discutir na noite de hoje sobre um tema que me parece bastante relevante, da gente refletir sobre a ótica espírita, mas principalmente é um tipo de conhecimento, é um tipo de reflexão que, na bem da verdade, abre precedente para a gente refletir sobre a nossa humanidade, né, sobre a nossa condição, digamos assim, de seres humanos. E aí eu diria até que essa reflexão, ela se endereça, obviamente, não só a nós espíritas, obviamente que vamos fazer isso sob uma ótica espírita, mas é uma reflexão mais ampla, que é a ideia justamente do autoconhecimento, né? Nós intitulamos esse estudo de conhecer-se. E aí, obviamente, quando eu digo dessa amplitude que esse conceito tem e que esse conhecimento traz para todos nós enquanto seres humanos, né, independentemente das nossas afiliações, das agremiações religiosas que a gente tem, refletir sobre o autoconhecimento é uma necessidade que está para a nossa essência, que está para a nossa natureza enquanto seres encarnados, né? E eu digo isso de uma maneira muito tranquila, porque se a gente parar para pensar sobre o surgimento dessa ideia, né, sobre quando isso aconteceu, isso data quase que a própria história da civilização humana na Terra, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no berço da humanidade, né, da civilização humana, né, os primeiros pensadores, os primeiros grandes nomes, né, de intelectuais que a gente conhece, a maioria, ou boa parte deles, data lá da Antiguidade Clássica, né, lá da Grécia, que é onde, digamos assim, surgem os primeiros grandes nomes do pensamento filosófico, sobretudo de orientação do pensamento ocidental. Né? Então, lá vem toda a escola filosófica, Sócrates, Platão e tantos outros nomes importantes da filosofia, que vem, entre outros tantos conhecimentos, nos alertar dessa necessidade. E é por isso que é tão importante aquela célebre questão do conhece-te a ti mesmo, né, que são palavras atribuídas a Sócrates, e, portanto, essa é uma ideia que é muito antiga e que aparece, portanto, para nós como uma necessidade bastante premente do nosso desenvolvimento humano, né? Enquanto nós estarmos aqui encarnados, é necessário que todos nós ampliemos, de alguma maneira, o nosso olhar sobre a nossa própria interioridade. Ou seja, o autoconhecimento, ele pressupõe um movimento de nós nos conhecermos de uma maneira íntima, através, necessariamente, de um processo que vai buscar analisar e perscrutar a nossa própria interioridade. E aí, quando a gente faz esse movimento, a gente está falando de um movimento que, obviamente, nos coloca diante da necessidade de analisar os nossos pensamentos e também as nossas atitudes. Né? Eu gostaria, inclusive, já que estamos falando do quanto que esse conceito ele data, digamos assim, de tempos muito antigos, eu gostaria, inclusive, de fazer referência a uma pequena historinha, digamos assim, que está localizada temporalmente, justamente nesse contexto, que é o da Antiguidade Clássica, né? Porque a filosofia, né, traz muitos nomes importantes, e eu já trouxe aqui logo de cara um deles, um dos principais, que é o nome de Sócrates, né? E Sócrates era um filósofo, um sábio muito importante, e há muitas histórias, portanto, que estão relatadas, principalmente através de Platão, né, sobre as ideias, sobre os conhecimentos que ele nos legou e deixou, portanto, registrado para nós. Então, conta-se num desses registros que, certa feita, o jovem Alcibíades, né, e ele era, claro que a ideia de idade, novo, velho, há uma série, digamos assim, de relativismos que a gente tem que fazer em relação a isso, mas conta-se que, certa feita, o jovem Alcibíades aproximou-se de Sócrates
manifestando o desejo de governar a cidade, né? E por que é importante a gente falar disso, ainda mais com o nosso olhar de hoje em dia, né? Porque na Grécia Antiga é onde surgem os primeiros rudimentos daquele ideal, daquele valor que se tornou, digamos assim, bastante conhecido ou notabilizado no mundo moderno, que é a ideia de democracia. Né? Então, é muito interessante saber que uma pessoa, né, considerada jovem, ainda naquele tempo, ele manifesta para um homem sábio o desejo, portanto, de ter algum poder. Ele ensejava, portanto, a possibilidade de ter uma participação mais efetiva naquilo que dizia respeito à coletividade, à vida pública, né, à vida comum, portanto. Então, Alcibiades se aproxima, né, de Sócrates e manifesta esse desejo, dizendo: olha, Sócrates, eu gostaria de poder ter a possibilidade de governar a cidade, né, seria equivalente à ideia da gente pensar hoje alguém que tivesse desejo e fosse conversar com uma pessoa sábia sobre o desejo, a vontade de ser prefeito, né. Então, guardadas as devidas proporções, jovem Alcibiades queria governar a polis, e ele vai, portanto, se aconselhar com Sócrates. E aí é uma coisa bastante interessante da gente pensar, porque a resposta, ou seja, digamos assim, a lição que Sócrates deixa nesse momento, ela é bastante paradigmática, ela é bastante exemplar, porque ele diz primeiro, olha, antes de você buscar esse objetivo, essa atitude de querer governar os outros, ou de governar as coisas do mundo, por que não você não faz um movimento de governar a si mesmo? Por que não você não faz um movimento de dar conta das suas próprias questões, dos seus próprios problemas, das suas próprias dificuldades, antes mesmo de se interessar pela ocupação das coisas do mundo, das coisas materiais que estão à nossa volta? Então, essa lição ela é bastante importante, porque muitas das vezes, inclusive vários intelectuais, digamos assim, ou pensadores que a gente tem hoje em dia, falam muito sobre isso, sobre essa necessidade de você ter a capacidade de governar a si mesmo, para somente no momento seguinte você ter interesse por governar as coisas do mundo. Porque aquele que não dá conta de conhecer a si mesmo, muito dificilmente ele conseguirá sucesso no objetivo de tomar conta ou de governar as coisas alheias, ou as coisas que dizem respeito aos outros, né? Então, isso é muito importante da gente estabelecer, portanto, esse movimento como uma agenda, né, que não pode ser adiada, que não pode ser postergada, né? E é muito interessante porque, se a gente analisar também, e aí isso vem, obviamente, se desenvolver ao longo da filosofia, até mesmo chegar aos mais modernos, de propor a ideia de autoconhecimento como uma forma de cuidado de si. Ou seja, quando a gente está interessado em se conhecer, em ter uma visão mais profunda sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós estamos cuidando de nós mesmos. Isso guarda, obviamente, uma questão muito interessante e muito importante, no sentido de analisar à luz da doutrina espírita. Olha, se nós pensarmos, né, na nossa essência, nós somos espíritos, temos um corpo, isso é um conhecimento, digamos assim, bastante, é uma premissa da doutrina espírita, né, a nossa natureza espiritual. E, portanto, se a gente pensar que nós estamos aqui numa passagem, né, numa transição, e que esse corpo físico me é dado por empréstimo para que eu faça essa jornada aqui na Terra, fica bastante relevante para nós pensarmos do quanto que é necessário a gente cuidar disso que nos foi dado por empréstimo, né? E eu estou falando, né, especialmente do nosso corpo físico, mas esse corpo físico está localizado em um mundo que tem um meio ambiente, que tem uma natureza, que tem outros seres, né, racionais e irracionais, seres vivos de um modo geral, e, portanto, para que a gente possa cuidar de todas essas coisas que estão à nossa volta, é preciso também, antes disso, cuidar de nós mesmos. E uma das formas de autocuidado é como os filósofos, é como o pensamento filosófico e espírita vem reiterar, é justamente fazer esse movimento de autoconhecer-se, né? E aí, para a gente poder localizar esse debate de uma maneira bastante notória e importante, dentro da doutrina espírita, eu não poderia me isentar de trazer para a nossa reflexão um dos conhecimentos que é mais vivo
ou que dá mais materialidade à importância do autoconhecimento, que é justamente aquela receitinha maravilhosa que é deixada por Santo Agostinho lá na questão de número 919 do Livro dos Espíritos, né? Porque se a gente está, né, se até agora a gente exaltou a importância, a relevância e falou de um conceito, digamos assim, mais teórico sobre a ideia de autoconhecimento, um segundo passo é, portanto, a gente fazer o movimento de entender como isso funciona, ou seja, como fazer, né? E eu diria que, sem sombra de dúvidas, na literatura espírita, uma das fórmulas mais interessantes é a que é deixada por Santo Agostinho justamente nessa questão 919 do Livro dos Espíritos. Vou trazer aqui algumas ideias, mas não todas, porque é um textinho um pouco longo, mas que é fundamental para nós refletirmos sobre essa dimensão mais prática de conhecer-se, né? E por que ela é tão prática e por que ela é tão relevante, né? Primeiro porque Santo Agostinho, né, quando ele vai assessorar a espiritualidade, né, e também os espíritos encarnados na codificação da doutrina espírita, ele dá um depoimento muito vivo, porque ele se recobra, digamos assim, de algumas ações e de algumas perguntas, principalmente, como nós veremos, de algumas perguntas que ele fazia a si mesmo para poder se conhecer. Né? Então, é por isso até muito interessante que ele começa o texto dele dizendo assim, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ou seja, quando ele traz essa dimensão para um âmbito mais pessoal, ele está dizendo que a experiência dele foi útil para ele. Então, ele está sugerindo que talvez essa mesma experiência aplicada a nós mesmos pode ser útil para nós. Né? Então, ele diz que ao fim do dia, por exemplo, ele interrogava a própria consciência. Ou seja, o verbo aqui interrogar, ele já diz muito do que fazer em termos práticos no sentido do autoconhecimento. Interrogar, perguntar, questionar. Né? Essa é uma ação extremamente importante para a gente conhecer alguma coisa, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa reportagem, num projeto científico, né? Ele sempre parte de uma pergunta, de uma questão. Né? Quando a gente vai apurar, investigar um crime, por exemplo, a gente sempre parte de uma pergunta, né? Quem matou? Ou o que eu preciso fazer para curar tal doença? Ou quem é o responsável por um determinado problema de ordem coletiva, né? Então, todas essas questões que são objetos do jornalismo, da ciência, da arte, da filosofia, né, de tantos campos da vida social, elas partem de perguntas. Então, se eu quero ter um conhecimento sobre mim mesmo, eu também preciso fazer perguntas a mim, né? Então, Santo Agostinho continua dizendo que ele passava em revista o que fizera e perguntava de si mesmo se ele não faltara algum dever ou se ninguém tivera motivo para dele se queixar. Olha só que coisa fantástica, né? Ele perguntava a si mesmo se ele, primeiro, não tinha faltado algum dever. Ou seja, ele parte do pressuposto de que nós estamos aqui encarnados e temos algumas missões, e temos algumas tarefas a cumprir. Então, um primeiro ponto é a gente interrogar nós mesmos se nós estamos faltando com algum de nossos deveres. E o segundo ponto é pensar, será que tem alguém que tem algum motivo para se queixar de mim, de alguma atitude minha, de alguma fala, de algum problema, de alguma questão que eu estou trazendo, com a qual eu estou me comportando? Esse é um tipo de questão que é, inclusive, muito generosa, muito altruísta, que pressupõe a ideia de caridade. Né? Então, ele diz que foi através desse modo, através dessas perguntas, que ele chegou a se conhecer e, num segundo ponto, compreender ou identificar, detectar o que nele precisava de reforma. Né? Então, se a gente tem uma pergunta, eu quero... quais são os meus defeitos, por exemplo, né? Então, eu estou indo em busca de um diagnóstico, né? Então, o primeiro passo é esse, é a gente diagnosticar, identificar, reconhecer quais são esses meus defeitos, né? Então, Santo Agostinho, ele vai dizendo que aquele, portanto, que todas as noites, né, ele passa em revista, ele chama, ele convoca todas as ações que tenha praticado ao longo do dia, e também perguntava, né, as coisas boas e as coisas más que tinha feito, ele ganhava um grande instrumento, uma grande ferramenta, digamos assim, para estabelecer esse processo de autoaprimoramento, né? E mais, ele disse que a gente podia lançar mão não só dessa informação, como também do auxílio, né, do anjo da guarda, do mentor espiritual, porque ali estaria, digamos assim, representada uma grande força a nosso favor.
né? Através dos espíritos amigos que estão sempre à nossa volta, né? Paulo nos fala de uma nuvem de testemunhas, né? Os espíritos nos falam que estamos sendo amparados por mentores espirituais, por um anjo guardião a todo momento. Então, se nos momentos de dúvida, de angústia e até mesmo de questionamentos, a gente pode convocar, a gente pode chamar o nosso anjo guardião, o nosso mentor espiritual para nos auxiliar. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Muitas vezes a gente está tão mergulhado nos nossos problemas e a gente esquece que nós nunca estamos sós, que Deus nunca nos desampara. Então, a gente pode fazer esse movimento, digamos assim, de chamar, de convocar esses espíritos para que ele nos ajude. E aí ele diz mais, Santo Agostinho, ele diz que a gente deve, portanto, analisar não só as nossas atitudes em si, ou seja, o que a gente fez, mas ir um pouco mais a fundo, ou seja, compreender qual é a intencionalidade, ou seja, qual é a intenção de nós termos feito uma escolha e não outra, de nós termos tido uma atitude e não outra, né? E aí essa é uma chave que eu acho bastante importante para a gente entender o pensamento espírita, né? Se a gente analisar, inclusive, várias das respostas que são dadas pelos espíritos, né, quando Kardec faz aquelas perguntas, né, sobretudo atenuantes e agravantes, sobre as consequências dos nossos atos, sobretudo aqueles mais inferiores, né, dos crimes que a gente pode cometer contra a lei de Deus ou contra nós mesmos, uma chave de leitura bastante fundamental para a gente interpretar no sentido do autoconhecimento, é identificar qual foi a intencionalidade. Obviamente que a gente precisa fazer, portanto, com um exame de consciência que seja bastante introspectivo, bastante sincero sobre as nossas ações, as nossas atitudes, e é por isso que esse movimento tem que ser feito sozinho, a gente e a nossa consciência apenas, para que a gente possa analisar com mais autenticidade, com mais legitimidade, com que objetivo a gente de fato agiu nas circunstâncias. Será que a gente fez uma determinada coisa visando só o meu bem ou o bem de uma coletividade? Será que eu estou muito mergulhado apenas nas minhas próprias ambições, nos meus próprios desejos? Será que eu estou de fato refletindo sobre se esses meus desejos não estão também de alguma maneira machucando, ferindo as pessoas que estão à minha volta? Então são essas questões no âmbito da intenção que são uma chave bastante importante de leitura para a gente ter como pistas de um caminho mais próximo de um homem evoluído que a gente está buscando ser, né? O objetivo de nós estarmos aqui encarnados é a evolução, é a perfeição. E é em torno desse sentido de vida, e aí que está o sentido da vida para nós espíritas, é a busca da perfeição, é que a gente precisa, portanto, localizar essas questões que a gente vai endereçar a nós mesmos, né? Aí ele coloca algumas pistas, digamos assim, ainda no âmbito da receitinha, sobre como a gente pode fazer isso, né? Ele sugere, por exemplo, que a gente faça uma experiência de analisar a seguinte situação. Eu cometi uma atitude que eu estou analisando agora. Se eu visse essa mesma atitude sendo cometida por uma outra pessoa, ou seja, se eu fosse testemunha e não protagonista, né, desse ato, será que eu censuraria? Será que eu apontaria o dedo, né, exatamente nesse sentido? Sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem, censurarias, para usar as palavras de Santo Agostinho. Sobre se obrastes, ou sobre se fizestes alguma coisa que não ousaríeis confessar. Ou seja, no âmbito dessas perguntas que a gente vai fazer sobre nós mesmos, a gente tem que perguntar se a gente condenaria a nossa atitude se ela tivesse sido feita por outra pessoa, e também se a gente fez alguma coisa que a gente não ousaria confessar para ninguém. Ou seja, se a gente tiver vergonha de dizer algo que a gente fez, aí a gente tem alguma pista ou alguma evidência, algum indício de que muito provavelmente a atitude que eu estou tendo, o pensamento que eu estou alimentando, ele não é, digamos assim, benéfico para a nossa evolução, né? E ele sugere ainda uma pergunta fantástica, e aí eu faço questão, inclusive, de trazer, né, com as aspas que ela merece, que a gente pode e deve fazer segundo Santo Agostinho. Se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, ou seja, se a gente desencarnasse, eu teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém
Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, olha só a profundidade que tem esse conhecimento para nós espíritas, né? Então, se Deus, portanto, me chamar para junto dele, ou seja, se eu desencarnar, será que eu vou entrar de novo no mundo dos espíritos, ou seja, despido dessa carcaça material, ou seja, dessa veste temporária que a gente tem? Será que eu teria que temer o olhar de alguém lá no mundo dos espíritos? Porque ali ele vai me ver na minha essência, ele vai ver tal como eu sou, no nível de inferioridade ou de superioridade que eu adquiri. Então, aí está um conhecimento fundamental para nós refletirmos sobre nós mesmos nesse movimento do autoconhecimento, né? Se eu desencarnar hoje, será que eu teria que temer o olhar de alguém lá no mundo dos espíritos? Será que eu tenho débitos com alguém ou com alguma questão que é minha, né? Porque lá não vai ter disfarce, não vai ter máscara, não vai ter dissimulação. Lá a gente vai ser tal como a gente é na nossa essência, né? Então, aí depois, no movimento mais pragmático também, ele diz que a gente tem que examinar, então, dioturnamente, né? Ele fala todas as noites, mas eu diria que a gente pode fazer movimento de autoconhecimento o tempo todo. Primeiro, o que a gente pode ter obrado contra Deus, depois contra o nosso próximo, e por último, contra nós mesmos, né? Então, aí a gente tem 3 pontos, né? Será que o que eu fiz pode ter, digamos assim, transgredido, vilipendiado, violentado alguma coisa da obra de Deus? Será que, de alguma maneira, a minha ação, ela prejudica ou ela traz malefícios para o meu próximo, para alguma pessoa que está à minha volta? E, por último, será que as minhas atitudes fazem mal a mim mesmo? Todas essas perguntas precisam ser feitas para que as respostas nos deem descanso para a nossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. E aí é nesse ponto que vem, né? Se a gente está buscando esse diagnóstico e a gente identifica um mal, e aí certamente nós vamos encontrar, porque se nós estamos aqui encarnados, nós temos algum mal, algum problema a ser curado, algum problema a ser sanado. Isso está para o nosso estágio evolutivo. Todos nós que estamos aqui encarnados temos questões a resolver, né? Então, se a gente, através do processo de autoconhecimento, a gente identifica um mal, e é bom que a gente faça isso, né? Porque muitas vezes a gente está se equivocando sem saber, e é por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Então, se a gente identifica um mal, muitas das vezes a gente inicia aí um processo doloroso, né? A gente pode ficar envergonhado, a gente pode sentir culpa, a gente pode sentir remorso, arrependimento, e tudo isso é importante que seja conquistado, né? A gente vive hoje num movimento, até muito tem se falado disso, sobre uma cultura do cancelamento, né? E o quanto que é triste a gente identificar esse tipo de coisa, porque todos nós somos seres humanos, todos nós erramos, todos nós somos perfectíveis. Então, por que a gente tem que esperar a perfeição do outro, né? Que sejamos mais tolerantes, que sejamos mais pacientes, porque amanhã ou depois nós não sabemos. Pode ser nós os protagonistas de algum erro, de alguma atitude ruim, e nós certamente não vamos querer ser cancelados. Nós, ao contrário, vamos querer um olhar de compreensão, um olhar de complacência, um olhar de acolhimento, né? Então, que a gente possa romper com isso que está dado no ponto de vista cultural da nossa sociedade, né? Porque se nós esperamos que amanhã ou depois a gente seja acolhido pelas nossas faltas, vamos, por nossa vez, acolher o outro que precisa ser acolhido diante de uma falta. Isso não implica, portanto, ser conivente com o mal, porque, obviamente, que é importante a gente identificar quais são os erros, quais são os defeitos, quais são os problemas, mas a gente não pode fazer disso uma condenação sumária, achando que as pessoas não têm jeito, ou que elas são ruins e precisam ser, né, canceladas, né? Então, todo esse movimento de reconhecer os nossos erros é uma condição para a nossa evolução, né? Eu diria que já é um passo para a gente buscar, né? Então, sentir culpa, sentir arrependimento são movimentos bons, positivos, né? E, por outro lado, também, autoconhecer-se pode ser um movimento bastante confortador, porque ele não vai só reconhecer os erros, mas ele também vai reconhecer os avanços que a gente alcançou, né? Se a gente faz isso periodicamente, a gente pode identificar que, 5 anos atrás eu tinha essa e essa dificuldade comigo mesmo, e aí 5 anos depois, ou seja, hoje, talvez eu saiba
olha, aquilo ali que naquele tempo me fragilizou tanto, me trouxe tantas dificuldades, hoje eu superei, hoje eu consigo lidar com isso de uma outra forma. Eu reconfigurei as minhas atitudes, os meus pensamentos. Então, tem uma dimensão dupla, né, no sentido de caminhos a serem trilhados, mas também no sentido de caminhos que eu já trilhei e que eu conquistei verdadeiramente, né? Então, assim, a gente consegue identificar objetivos, aspirações, coisas boas que a gente pode ainda querer alcançar nesse sentido evolutivo. E a gente pode sair de ilusões também, que muitas vezes não estavam levando a lugar algum, de egoísmos, né? Então, autoconhecer-se pressupõe tudo isso. E aí, mesmo quando a gente identifique um mal, a gente pode reconhecer também uma potência. Porque se eu identifico um mal, já é uma potência, um poder que eu tenho para poder buscar resolver esse problema, essa falha, né? Então, isso pressupõe um outro movimento que é tão importante, que é a ideia da gente trabalhar a nossa humildade, né? A gente se reconhecer como seres inferiores, né? Há muitas pessoas que se acham demais e que se orgulham, inclusive, dos seus próprios defeitos, né? Dão um show de prepotência, de arrogância, e isso, obviamente, nos faz muito mal, tanto para nós individualmente, como para as pessoas que estão à nossa volta. Então, que a gente possa efetivamente, através do autoconhecimento, do autoconhecimento, fazer esse movimento de nos respeitar. E nos respeitar, é interessante a gente pensar na etimologia da palavra, que eu vou dizer muito rapidamente, que significa olhar de novo, olhar outra vez. Quando a gente respeita, a gente tem um olhar mais atento, não só para com o outro, mas para com nós mesmos, né? Então, respeito, olhar de novo, olhar outra vez, né? Todas as vezes que nós estivermos em dúvida, a gente pode ter a experiência de Cristo como referência, né? Eu gosto muito da ideia que se diz dentro do conhecimento espírita, de que todas as vezes que nós estivermos em dúvida sobre alguma ação, a gente pode pensar e fazer um exercício mental de imaginar como seria se Cristo, se Jesus Cristo estivesse no meu lugar. O que será que ele faria? E a gente pode fazer isso para os nossos maiores problemas, mesmo que a gente tenha dificuldade, Jesus jamais estaria no meu lugar por conta, não, por conta da sua envergadura moral, mas não, Jesus também foi um ser criado, foi um espírito criado por Deus, passou por suas dificuldades, por seus momentos difíceis. Então, ele é a experiência mais viva e mais concreta, digamos assim, que esteve encarnado entre nós, para nos servir de experiência, né? E é isso que a doutrina espírita ensina, modelo e guia da humanidade. Então, vamos ter a experiência de Cristo como referência. O que será que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Vamos fazer esse movimento. Eu gostaria de recomendar, como uma leitura, né, de aprofundamento para toda essa discussão que a gente está travando aqui hoje, um livro bastante sugestivo, que é da Joana de Ângeles, chamado Autodescobrimento, uma busca interior. É um livro com uma abordagem psicológica bastante profunda, mas que tem muitas ideias que valem a pena a gente ir lá, consultar, ler, estudar, refletir, né? Mas eu trouxe aqui um pequeno pedacinho dessa obra para que a gente possa refletir. Porque Joana de Ângeles conta que certa feita, e aí vocês vão ver que é uma situação muito cotidiana, que em determinada situação um homem sábio, vejam só, um homem sábio, né? Então, olha só como que esse adjetivo é importante, sábio, né? Portanto, que tem sabedoria, tem conhecimento. Ele foi violentamente atropelado por um outro, né? Então, eles estavam andando na rua e, de repente, eles se chocaram. Um bateu no outro. E aí, antes mesmo daquele que tinha sido vítima, que foi o homem sábio, antes mesmo dele se recuperar-se, ele sofreu do seu antagonista uma grosseira reação verbal. Ou seja, aquele que tinha atropelado, ele começou a xingar, a ofender, ferir esse homem sábio que tinha sido vítima daquela situação. Então, portanto, aquele homem estava profundamente enraivecido, encolerizado. E aí o homem sábio, diante daquela situação, ele, sendo sábio, manteve-se tranquilo. Na primeira pausa, né, daqueles xingamentos, daquelas agressões verbais todas, que aquele homem violento estava lhe endereçando, na primeira pausa resolveu lhe dizer: meu amigo, infelizmente, eu não tenho tempo para analisar quem atropelou quem. Ou seja, não importa quem atropelou quem. No entanto, se foi o Senhor quem se chocou contra mim, eu o desculpo. Mas, se foi o contrário, se de repente foi eu quem o atropelei, eu lhe peço desculpas.
E então, aquele, portanto, que era um homem sábio e que pronunciou essas palavras, ele seguiu adiante e deixou, portanto, completamente envergonhado de si mesmo aquele homem violento que o tinha atropelado e que o tinha agredido verbalmente. Então, essa é uma pequena experiência para nos mostrar o quanto que nas pequenas atitudes a gente pode dar provas e dar testemunhos do quanto nós estamos nos melhorando através do autoconhecimento, identificando as nossas impulsividades, os nossos sentimentos menos nobres, para que a gente possa fazer esse movimento de transformação de nós mesmos. Então, o autoconhecimento não é simplesmente uma ideia filosófica abstrata e inalcançável. Ela se dá do nível micro ao nível macro, e ela é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não é possível alcançarmos a evolução de que todos nós precisamos e de que todos nós buscamos. Quero, inclusive, dizer, para encerrar as nossas reflexões da noite de hoje, uma pequena mensagenzinha trazida na sequência desse texto da Joana de Ângeles, em que ela diz assim: todo conhecimento bem vivido e analisado transforma-se em patrimônio de experiência valiosa, ensinando, quando negativo, a técnica de como não se deve agir em determinadas situações. Então, meus amigos, que sejamos todos convidados e, de certa maneira, estimulados a fazermos esse movimento de voltar o nosso olhar para nós mesmos, não com o sentido egoísta, mas no sentido da gente, obviamente, identificar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias dificuldades, para que a gente possa, sim, efetivamente, buscarmos um movimento de autoconhecimento, um movimento de autoaprimoramento. Agradeço demais a paciência, a audiência de todos vocês que estiveram conosco na noite de hoje, e agradeço enormemente mais uma vez o convite e a possibilidade de estarmos aqui refletindo na noite de hoje. Muitíssimo obrigado.